Olá pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na aula 28. A gente vai falar um pouquinho sobre intertravamento, usando aqui a programação de linguagem ladder, né, através do CLP Siemens, com a simulação no software CAD Simu. Bom, pessoal, a intenção de hoje então é a gente entender aqui o intertravamento na programação linguagem, né, ladder, ok? Então eu montei aqui um circuitinho, né, de partida de dois motores, ó, motor 1, motor 2, ok? Através de dois botões aqui, S1 e S2, né? Não é reversão, é só acionamento simples para a gente entender o intertravamento. Qual é o intuito, né, desta aula? É mostrar para vocês aonde fica o intertravamento aqui no nosso na nossa programação, ok? Enfim, também coloquei aqui, né, a possibilidade de sinalizações, né, para identificar motor 1 e motor 2 funcionando, e também uma lâmpada, né, para a gente indicar sobrecarga aqui no nosso F1, né, que eu coloquei como exemplo. O F2 eu não coloquei, né, coloquei só um relé no CLP, na programação, somente um relé para acionar o M1, né, porque a nossa quantidade de saída aqui está limitada. Então eu acabei, né, fazendo só nenhum para a gente entender um pouquinho o processo. Perfeito? Então vamos lá. O CLP vocês já conhecem, é um CLP da Siemens, né, logo. Ele tem aqui P1 e P2, que é a alimentação, 24 volts. As entradas conhecidas como I, né, de 1 até I8, são 8 entradas. E essas entradas, né, elas são do tipo PNP, tá? Entrada positiva. E as saídas que a gente tem aqui são, né, reconhecidas como Q, né? Então tem 4 saídas aqui, perfeito? Então aqui o nosso componente, né, K1, ele vai estar alimentando aqui o motor 1, o nosso componente K2 vai estar alimentando aqui o nosso motor 2. Esse K auxiliar aqui, que está na saída Q3, ele está aqui sendo utilizado para a gente desligar, né, o circuito aí, tá? Então o K auxiliar, desligar o circuito. E esse KFT aqui que eu coloquei é um contador, booleano contador, que eu estou utilizando como auxiliar para fazer o acionamento, né, do nosso relé de sobrecarga. Ok? Então a gente tem aqui todo o esquema elétrico, né? O S1 aciona motor 1, S2 aciona motor 2, S0 desliga ambos os motores, né? E o nosso FT1 sinaliza, né, que houve uma sobrecarga aqui no nosso relé 1. Perfeito? Bom, aqui é muito simples, né? O esquema elétrico de dois motores a gente já conhece, já sabe montar. Vamos mais focar aqui na nossa programação, tá? Então eu tenho aqui, né, como vocês já sabem, para mim fazer toda a programação em ladder eu venho aqui, né, nesse símbolo aqui, que é a linguagem ladder, né? E aqui eu tenho todas as ferramentas para mim fazer, né, a programação. Então vamos começar aqui pelo I1, né? O I1 é um contato normalmente aberto, que vai ser fechado quando eu acionar aqui o S1. Acionando o S1, eu vou dar um pulso aqui em I1, consequentemente, eu vou estar acionando Q1. E Q1 está interligado ao meu contador Q1, que consequentemente vai acionar o motor 1. Tá? Essa é a ideia do circuito. Não falando ainda, né, de Q2, Q3, Q4, o meu Q1 aqui, ele está em paralelo com o meu I1, que é a bobina desse contato aqui. Tá? Então ele está em paralelo porque ele vai ser um contato de selo. Tá? Então toda essa linha primária aqui, ela serve para fazer o acionamento e desligamento de K1. Toda essa linha secundária aqui, que é composto de I2, quem é I2? I2 é S2 que está ligado a I1. Dando um pulso, ele aciona o motor 2. Perfeito? É assim que funciona. Fazendo uma simulação rápida aqui, só para a gente entender esse passo, deixa eu ligar a chave geral, certo? E aqui ficou vermelho as linhas aguardando aí o nosso pulso, tá? Então reparem, I1 está
aberto, ele vai receber um sinal na hora que eu apertar S1. Esses outros contatos estão fechados e eu vou ter o acionamento de Q1. Quem é Q1? Q1 é quem vai acionar o meu motor 1. Reparem, ao pressionar S1. Pressionei S1, o meu Q1 foi acionado, consequentemente ligou K1, que ligou o motor 1. E aqui eu tenho, né, a minha lâmpada indicando que o motor 1 está ligado. Perfeito? Bom, aqui nessa linha 2, tá, eu tenho aqui o acionamento do meu motor 2. Para acionar o meu motor 2, eu tenho que parar o meu motor 1. Então, reparem, ó, ao apertar o S0, que é o botão desliga, eu corto, né, a alimentação do meu Q1, meu motor 1 para. Perfeito? Ao pressionar S2, a minha saída 2 foi acionada, meu K2 foi acionado, a lâmpada sinalizou e está alimentado aqui o meu motor 2 através da bobina Q2. Perfeito? Então, esse é o funcionamento, né, do acionamento. Tá, legal. E aonde entra aí, né, a parte do intertravamento, que é o nome do que a gente está falando, né, do que se refere à aula de hoje. Vamos apertar aqui esse 2 para desligar. Olha só, gente. Deixa eu parar na simulação. O intertravamento, ele é muito simples, tá? Reparem que eu tenho aqui na linha, tá? Na linha do meu Q2, que aciona o motor 2, eu tenho um Q1. E na linha que eu aciono o meu Q1, que é o motor 1, eu tenho um Q2. Então eu tenho um Q1 fechado, tenho um Q2 fechado. O que isso significa? Reparem que quando eu aciono o meu Q1, esse contato Q1 aqui, ele passa a ser aberto. Tá? Ele é fechado hoje, mas ele passa a ser aberto. Ele passando a ser aberto, eu posso pressionar quanto eu quiser I2, que corresponde à chave S2, que eu não vou conseguir fazer o meu motor girar quando estiver o motor 1 ligado. Ou seja, o motor 1 ligado não liga o motor 2. O motor 2 ligado não liga o motor 1. E vice-versa. É uma segurança, é um intertravamento para que eu não consiga fazer o acionamento dos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a lógica do circuito de hoje. Lógico que eu incrementei com lâmpadas e tudo mais. Mas reparem na simulação. Eu tenho aqui, então, apertando S1, eu alimento Q1, consequentemente K1, a lâmpada acende, né? O motor 1 tem que funcionar. Por que ele não está funcionando aqui? Porque a chave está desligada. Então, agora ele está funcionando, tá? Então, se eu pressionar S2, antes de eu pressionar S2, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu acionei Q1. Esse contato é de Q1. Então, reparem, ele está, né, vermelhinho aqui porque ele está aberto. Então, eu não consigo acionar. Olha, reparem que está piscando ali a entrada I2 que corresponde, né, aí aqui a esse 2, ó. Então reparem, esse 2 ele pisca, mas eu não consigo alimentar minha bobina Q2. Reparem, quando eu pressiono S2, ele não consegue acionar. Por quê? Porque o intertravamento não está deixando. Perfeito? Novamente, o intertravamento é um sinal fechado na linha, né, do componente que eu não posso ligar quando o outro está ligado. Vamos parar o circuito aqui, vou acionar S2. Se eu pressionar S1, eu não posso acionar o meu Q1. Reparem, está piscando I1 aqui, mas o meu Q1 não está sendo acionado. Olhem só. Ok? Por quê? Porque o meu contato de Q2 está aberto nesse momento. Perfeito? Ok? Aí vamos fazer agora uma simulação. Deixa eu parar o circuito. Circuito parado. Agora eu vou acionar aqui o meu S1, né? Para a gente fazer uma simulação em quem? Vamos fazer uma simulação aqui no FT1. Para a gente simular que houve uma sobrecarga, eu tenho que pressionar em cima aqui do FT1, que ele vai mandar fechar esse contato, vai dar um pulso em I4, consequentemente o meu KFT aqui vai ser acionado, ok? E eu vou ter aqui o meu Q4, né, abrindo o circuito que deu uma sobrecarga. Então, esse meu Q4, ele corta o contato de selo, desligando o circuito.
falando que é uma sobrecarga. Reparem. Olha só, cliquei nele e ele fica, né, até ele ser resetado. O que houve aqui? Nada mais é do que um contato auxiliar, né? Eu chamei de KFT, tá? Esse KFT, ele está acionando aqui, né, uma bobina Q4, e essa bobina Q4 está abrindo o meu contato, né, de selo que está mantendo o meu motor ligado. Aí ele vai desligar. Se eu clicar em cima dele, ele vai voltar às condições de origem, só que não ligando o motor. Para ligar o motor, eu preciso dar um novo pulso. Ok? Então, essa é a ideia do circuitinho de hoje, né? O intertravamento. Ele é simples, tranquilo para ser feito. Espero que vocês tenham gostado. Então, até mais e até a próxima aula.